Terminamos lá a nossa videoaula de matemática, vamos agora para a segunda videoaula do dia, que é de ciências. Bem, alunos, faremos agora a autocorreção lá no livro de ciências, nas páginas 38, 39 e 40. Acompanhe aí a autocorreção. Então, lá na página 38, na atividade número 1, estava lá. Qual é o significado da palavra hidrosfera? Escreva no espaço abaixo. Então, temos lá o significado. A palavra provém do grego hidro, mais esfera, e significa esfera de água. Então, essa é a resposta, tá bom? Número 2. Analise a imagem abaixo. Então, tinha uma imagem aí e lá embaixo estava assim. A ilustração acima representa um fato ocorrido em nosso país. Comente nas linhas abaixo sobre esse acontecimento. Caso seja preciso, utilize fontes de pesquisa. Então, aí poderia fazer uma pesquisa, tá? Mas tem uma sugestão do livro para que vocês possam observar de que se trata, né? Se trata de uma relação da imagem da crise hídrica que atingiu o estado de São Paulo entre os anos de 2014 a 2016, no qual a seca e a redução de oferta de água atingiram níveis preocupantes e poucas vezes visto naquele estado. Então aí dá para ver, né, totalmente seco. Foi isso que aconteceu, uma crise hídrica, ok? Página 39, atividade número 3. Você sabia que já existe uma forma de utilizar a água do mar para consumo humano? Pesquise sobre o assunto, escreva um comentário e converse com sua turma sobre sua resposta. Ou como a tia falou, né? Vocês iriam pesquisar sobre esse assunto e escrever um comentário a respeito disso, né? Essa conversa não tem como acontecer, porque não estamos presentes todos em sala de aula, tá ok? Então, a sugestão que o livro deixa para vocês é exatamente essa aí, ó. Para se tornar apropriada ao consumo das pessoas, a água do mar precisa passar pelo processo de dessalinização. O que quer dizer isso? Que retira o excesso de sais presentes nela, ok? Número 4. A parte externa do planeta Terra é recoberto por água, em aproximadamente 70% de sua extensão. Quais são os tipos de água que a compõem? Resposta: os tipos de água que a compõem são águas marinhas, águas subterrâneas, substâncias gasosas, úmidas, rios e lagos, ok? Vamos agora para o número 5. Apesar de aproximadamente 70% da extensão do planeta Terra estar recoberta de água, a informação que temos é de muito pouco está disponível para o consumo. Explique o porquê desse potencial abaixo para o consumo. Então, turma, apesar de ser pessoal, né, a tia já explicou muitas vezes isso para vocês, né? A maior parte, cerca de 97%, é água salgada. E a parte da água doce, que é considerada para o consumo, né, está poluída, ou seja, imprópria para o consumo humano. Na página 39, atividade número 6, a resposta é pessoal, tá ok? Então, iremos agora lá para a página 40. Número 7. Escreva abaixo atividades do dia a dia que o ser humano consegue realizar graças à hidrosfera. Então, vamos lá. Na alimentação, quais são as atividades do dia a dia? Fazer comida, beber água, fazer suco, etc. Na higiene, escovar os dentes, lavar as mãos, tomar banho e etc. No lazer, nadar, pescar, navegar e etc. A número 8 também, né, é resposta pessoal, que vocês teriam que estar aí colocando, né, formas conscientes de usar água no dia a dia. Daremos início agora ao nosso conteúdo de hoje, que se chama o quê? Litosfera ou crosta terrestre. Encontra-se nas páginas 41 a 49. Não esqueçam de colocar a data de hoje, dia 13 de 4 de 2021. Então, acompanhe aí, turma. Bem, turma, lá no livro de vocês, né, essa parte aí se encontra na página 41, mas a tia destacou para vocês acompanharem no slide. Então, acompanhem aí o nosso conteúdo de hoje. A litosfera, também denominada crosta terrestre, é a camada mais externa da Terra.
formada pelas rochas e pelo solo. É nela que construímos nossa casa e cultivamos nossos alimentos. Então, todo esse parágrafo aí, quem está com o livro, pode sublinhar, tá? Para destacar essa parte, explicando que a litosfera também é chamada de crosta terrestre. Então, crosta terrestre e litosfera é a mesma coisa, tá ok? E ela é a camada mais externa da Terra, que é formada por rochas e pelo solo, tá bom? É muito importante sublinhar essa parte aí. A litosfera, ela compreende do ponto mais alto da Terra, que é o Monte Everest, até as fossas submarinas mais profundas. Ao longo dos anos, ela vem se modificando na sua forma e composição, devido a fenômenos naturais, como vulcanismo, erosão, meteorismo, e a ação do próprio ser humano, por meio da construção de cidades e metrópoles. Abaixo da crosta terrestre, a Terra apresenta outras camadas, como o manto, que é composto de outros tipos de rocha, que devido a altas temperaturas e pressão, encontra-se em estado pastoso, chamado de magma, e o núcleo, que é a região mais profunda e central da Terra, e é composto por ferro e níquel. Essa parte também é importante para que vocês destaquem, tá, turma? Poderão sublinhar aí, mostrando que além da crosta terrestre, né, abaixo dela, a Terra tem outras camadas, que é o manto, né, e também o núcleo, ok? Temos agora a imagem, né, da Terra vista por dentro, como a tia acabou de falar. Então, aí está mostrando a crosta terrestre, né? Essa parte aí da superfície, a parte externa. Estão vendo lá? O núcleo, aquela parte bem amarelinha, estão observando lá? Do outro lado, temos o manto superior, que é aquele que está em cima, a parte cinza, e o manto inferior, que é a parte laranja. Ok? Então, aí está mostrando a Terra vista por dentro e as camadas, né, que formam também essa parte aí da litosfera. Na página 42, e aí também no slide que a tia destacou, temos lá o que são rochas. Rochas são agregados de minerais que podem ser encontrados em toda a superfície terrestre. Elas compõem e dão forma à Terra. Apresentam-se em diversos tipos, como as magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. Então, vocês podem sublinhar aí para a tia, né, o que significa rochas, né, e também quais são os tipos que ela pode se apresentar. Então, vamos conhecer agora uma a uma, tá ok? Rochas magmáticas ou ígneas são rochas formadas pelo resfriamento do magma, material pastoso encontrado no manto, que, quando vai para a superfície, devido às falhas na terra ou ao vulcanismo, resfria, endurece e forma esse tipo de rocha. Exemplos de rochas magmáticas são pedra-pomes, basalto e granito, ok? Tem uma imagem para que vocês possam ver. Então, o que acontece? Está falando que quando tem aquele processo todo do vulcão, né, aquela lava que escorre, né, depois que ela resfria, tá? Ela vai endurecer e vai formar essa rocha magmática, ok? E exemplo dessas rochas, pedra-pomes, basalto e granito. Rochas metamórficas. Tem sua origem na transformação de rochas magmáticas e sedimentares, devido às alterações às condições ambientais, como a temperatura e a pressão. São exemplos de rochas metamórficas: a ardósia, o mármore e o gneiss. Temos aí uma imagem mostrando para vocês da ardósia. Rochas sedimentares são rochas originadas de materiais que foram erodidos de outras rochas, que sofreram sedimentação, magmáticas e metamórficas. O arenito e o calcário são exemplos de rochas sedimentares. Então, é como se fosse a sobra, né, das outras rochas que vai formar o arenito e o calcário. Ok, turma? Lá tem uma imagem mostrando um exemplo para vocês. Ciclo das rochas. Vocês têm aí no livro de vocês imagens, a tia também destacou lá no slide para que vocês possam acompanhar. Iniciamos lá no intemperismo, né? E após a alta temperatura e pressão, vai formar as rochas sedimentares, que depois se transformam em rochas metamórficas,
acontece aí o processo de fusão, a lava com magma vai receber o resfriamento, tornando assim a solidificação, se formando em rochas ígneas, né? E onde vai iniciar tudo novamente com a ação do vento e da chuva, o intemperismo, e tudo volta novamente ao ciclo das rochas. O ciclo das rochas é o conjunto de fenômenos naturais que levam um tipo de rocha a se transformar em outro. Então, vocês podem sublinhar isso que é importante, tá bom? Tudo começa na superfície da Terra, com a erosão provocada por agentes como a chuva e o vento, intemperismo. No fim desse processo, formam-se as rochas sedimentares, que se transformam em metamórficas nas profundezas da crosta terrestre. As metamórficas, por sua vez, acabam virando magma, que em algum momento solidifica-se e vira rocha ígnea, dando início ao ciclo novamente. Tudo isso leva milhões de anos para ocorrer, em um processo contínuo e infinito. Então, demora muitos anos para que isso ocorra, tá, turma? Esse ciclo aí das rochas. Ao lado tem a imagem no livro e tem a imagem também no slide que a tia destacou para vocês, né? Observem aí. Com o passar do tempo, as rochas metamórficas, cada vez mais enterradas na crosta terrestre, acabam sendo incorporadas pelo magma, recomeçando o ciclo. Então, aí está mostrando o vulcão, né, entrando em erupção. Página 44 no livro de vocês, e a tia destacou também para vocês lá no slide. Então, acompanhe aí. É na litosfera em que vivemos. Ela cobre toda a superfície do planeta. Sua profundidade pode chegar a cerca de 100 quilômetros. Por estar mais afastada do núcleo da Terra, apresenta a temperatura mais amena. Dentre todas as camadas da Terra, a litosfera é a que mais sofre com a ação humana e com os fenômenos da natureza. A litosfera ela é dividida em partes chamadas de placas tectônicas, e o toque ou choque entre elas causa terremoto, vulcanismo e alterações no solo. Então, turma, essas placas aí tectônicas vem falando que o toque, né, entre uma e a outra, ou o choque entre elas, é que causa, né, os terremotos, os vulcanismos e algumas alterações no solo. Placas tectônicas são porções de crosta terrestre, litosfera, que se movimentam e interagem entre si. Então, vocês podem sublinhar isso aí, que essa informação é importante. O planeta, atualmente, tem 12 placas tectônicas principais e algumas outras placas menores. Então, aí embaixo vocês têm um mapa, né? E aí, em vermelho, está mostrando onde estão essas placas tectônicas, né? Divididas no planeta. Falaremos agora sobre o solo. O solo, ele é a parte da crosta terrestre mais superficial, onde os humanos e outros animais caminham, cultivam e constroem. Então, vocês podem sublinhar no livro de vocês aí essa definição, tá bom? Essa camada, ela é formada pela degradação das rochas, juntamente com a matéria orgânica, restos de animais e vegetais decompostos no ambiente, tá ok? Vamos dar continuidade então, e vocês estão vendo no slide aí a imagem do solo, né? E também no livro de vocês. A decomposição das rochas forma o que conhecemos por solo. Alguns fatores externos, tais como o vento, a água, o sol e os seres vivos, internos, tais como os movimentos tectônicos ou os vulcões, contribuíram e continuam contribuindo para a composição da litosfera. Abaixo dessa camada superficial, que chamamos de solo, fica o subsolo, que é rico em substâncias minerais e compreende o local onde encontramos os lençóis freáticos. Os minerais e a matéria orgânica encontram-se misturados. O ar entra pelos orifícios formados pelas raízes das plantas e por animais que penetram no solo, como minhocas.
Parte da água fica acumulada nesses buracos, completando a sua composição, e outra parte penetra nas camadas mais profundas da crosta terrestre, compondo os lençóis freáticos. Temos agora no slide em destaque, a imagem que se encontra também no livro, mostrando ali o solo, o subsolo e os lençóis freáticos, ok? Iremos agora, após ver todo o conteúdo que a tia já comentou com vocês e os exemplos deixados no slide, vamos realizar as atividades no livro da página 46 à página 49. Atividades, página 46. Número 1. Leia a descrição e assinale com um X a camada da Terra a que a frase se refere. Então, a frase é essa. É a camada sólida mais externa da Terra, formada pelas rochas e pelo solo. Então, qual camada que nós estamos falando? É a atmosfera, é a litosfera, a hidrosfera ou a biosfera? Então, marque em X aí na resposta correta. Número 2. Emerson cavou um buraco para fazer uma cisterna em seu quintal. À medida que foi escavando, percebeu algumas diferenças nas características do terreno. Leia os questionamentos abaixo e ajude-o a entender os vários componentes que formam o solo. Então, vamos lá. Letra A. Logo no início, o solo apresentou uma terra mais fofa e escura. Por qual motivo essa camada tem tais características? Então, vocês vão lembrar aí, Quando já falou o quê? Quando a terra é fofa e escura, própria para a plantação, Quais são as composições dessa terra? Então, vocês irão relembrar e vão escrever aí a opinião de vocês. Letra B. Com o decorrer da escavação, Emerson notou algumas galerias presentes no interior da terra. O que pode ter causado essas aberturas? Então, lembre-se lá no texto que a tia explicou também, que existem algumas aberturas, galeriazinhas no solo. Quem é que faz essas aberturas, ok? Então, voltem lá no texto para vocês escreverem aí. Letra C. À medida que foi chegando às camadas mais internas, o solo foi sofrendo um clareamento. Qual a explicação para essa mudança, Então, novamente, lá no texto nós comentamos sobre isso, tá? O que vai acontecendo para que possa o solo mudar, sofrer esse clareamento aí. O que ocorre aí? Aumento ou diminuição de alguma coisa? O que é? Página 47, número 3. Analise a cena abaixo e responda aos questionamentos referentes a ela. Então, observem bem essa figura, E observem aí na letra A. Com o resfriamento do material vulcânico mostrado ao lado, qual tipo de rocha é formado? Então, vocês viram lá, que tem diversos tipos de rochas. Qual é que está relacionado, ao resfriamento do material vulcânico? Então, observem e escrevem o nome ao lado. Letra B. Após vários anos, se um grupo de geólogos visitar a região indicada na cena e encontrar algumas rochas sedimentares, dirão que elas sofreram qual processo de formação? Explique. Letra C. O fenômeno do vulcanismo, como mostrado na imagem acima, pode causar graves consequências para as pessoas que moram em cidades ou povoados localizados próximo aos vulcões. Aí, turma, o livro está propondo, em dupla, mas vocês não irão fazer nada em dupla. Vocês poderão botar a opinião de vocês mesmos, tá ok? Sobre esses relatos aí. Será que esses locais aí já tiveram problema devido à atividade vulcânica? Depois, relate a notícia para os demais colegas. Então, não é necessário fazer em dupla, não tem como, Mas vocês poderão colocar ao lado aí a opinião de vocês quanto a esse assunto, tá bom? Número 4. O que é solo? Então, de acordo com o que estudamos lá, vocês vão colocar a definição, o que é o solo. Dando sequência, página 48. Número 5. Leia com bastante atenção as frases a seguir e corrige-as quando necessário. Então, quando for necessário, quando a frase não estiver correta, vocês irão escrever de forma correta, tá bom? Vamos lá. Letra A. As rochas magmáticas também são chamadas de ígneas.
são formados pelo aquecimento do magma. Então, vocês vão observar aí, se precisar corrigir, vocês irão corrigir, mas a frase toda, tá bom? Letra B. Magma é um material pastoso que se encontra no núcleo da Terra. Letra C. As rochas sedimentares são originadas de materiais degradados de outras rochas que sofreram a ação da temperatura e da pressão. Letra D. Após a sedimentação influencia na formação das rochas metamórficas? Vocês irão aí observar e, se for necessário, corrigir, tá bom, turma? O número 6 está assim, ó. Quais rochas compõem o solo de onde você mora? Aí está pedindo, né, para que faça em grupo. Como vocês sabem, não é necessário. Então, vocês poderão observar, né, onde vocês moram, se existe alguma rocha, e poderão registrar, escrever ao lado se existe e qual poderia ser, tá bom? Não é necessário realizar essa atividade da proposta do livro. Página 49, atividade 7. Identifique e marque as camadas da Terra. Então, observem aí essa ilustração. A tia mostrou lá no slide, no livro de vocês também tem. E vocês irão observar as cores, né? O posicionamento de cada uma e vão identificar cada uma das camadas da Terra, tá? Número 8. Porque na imagem acima, a camada intermediária da Terra apresenta duas partes diferentes. Então, lembre-se que a tia comentou lá com vocês, né? E lá no slide a tia destacou o porquê. Número 9. Escreva V se for verdadeiro e F se for falso. Letra A. A litosfera é uma camada já formada e, por isso, não sofre alterações. Então, se for verdadeira, vocês vão colocar V, se estiver falso, F. Letra B. É na litosfera em que vivemos. Letra C. A litosfera cobre toda a superfície em que vivemos. Letra D. Na litosfera, as temperaturas são muito altas pelo fato de ela se encontrar próximo ao núcleo da Terra. Letra E. A litosfera é dividida em partes chamadas placas tectônicas. Nossa atividade encerra aí. Caprichem. Encerramos as nossas aulas hoje, né, turminha? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer coisa, voltem lá no vídeo novamente, né? Pausem o vídeo e não deixem de realizar as atividades. Um beijo para vocês e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.